Marcos, capítulo de número 5, por bondade, versículo de número 25 em diante. Os irmãos que podem, fiquem em pé, para que possamos fazer leitura da palavra de Deus. 5:25, tem ali no telão também, para que os irmãos possam acompanhar. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Sente por bondade, meus irmãos. Os acontecimentos, ou o acontecimento relatado por Marcos acerca da mulher do fluxo de sangue, é mais minucioso do que o evangelho de Mateus e de Lucas, que também traz um relatório a respeito da mulher do fluxo de sangue. E o relato se dá no caminho ou em direção à casa de Jairo. Jesus estava indo à casa de Jairo, a pedido de Jairo, para restaurar a saúde da sua filha, que já estava para morrer. Indo em direção à casa de Jairo, um toque lhe para, o toque de uma mulher. Há um escritor, pastor, chamado Warren Wiersbe, que ele diz a respeito desses dois personagens, o contraste entre esses dois personagens. E o contraste entre eles nos ensina algumas coisas, algumas lições. Quando nós olhamos para Jairo, percebemos um líder da sinagoga, alguém muito conhecido. Quando nós olhamos para a mulher de fluxo de sangue, uma anônima entre a multidão. Quando nós olhamos para Jairo, um líder religioso. Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que não podia aderir à religião. Quando nós olhamos para Jairo, nós percebemos que ele era rico. Quando nós olhamos para a mulher, nós percebemos que ela perdeu absolutamente tudo tentando resolver o seu problema. Quando nós olhamos para Jairo, ele teve a alegria de conviver com sua filha durante 12 anos, mesmo sabendo que ela já estava à morte. Quando nós olhamos para a mulher, nós percebemos uma mulher que sofria uma enfermidade terrível há 12 anos. Enfermidade esta que impedia ela de ser mãe, um sonho de qualquer mulher, principalmente no mundo antigo. Quando nós oramos para Jairo, percebemos que o pedido foi público diante da multidão. Quando nós olhamos para a mulher, nós percebemos que ela fez em segredo, sem ninguém
perceber que ela tocou em Jesus, um toque silencioso e anônimo. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus, ele atendeu os dois, tanto Jairo como aquela mulher. Porém, a mulher, ele atendeu primeiro, porque estava indo na direção da casa de Jairo. Uma coisa nos chama a atenção na vida desta mulher, seu posicionamento de fé. Tem um outro escritor chamado William Hendricks, que ele, a respeito da fé desta mulher, vai dizer que ela teve uma fé escondida, ela tocou em Jesus de forma anônima, sem que ninguém visse ela, sem que ninguém percebesse ela diante da multidão. Ela teve uma fé recompensada, o toque dela foi recompensador, porque ela foi curada, e ela teve uma fé revelada por Jesus. Jesus mostrou para todos que estavam ali quem era aquela mulher e o que tinha acontecido com ela. Nós não temos nenhuma informação do nome dela, nós não temos nenhuma informação da genealogia dela. Tudo que se tem são especulações, até alguns tentam dizer o nome dela, revelar o nome dela, mas nós não temos absolutamente nenhum registro bíblico que vai nos trazer o nome dela, a genealogia. Nós também não temos nenhuma informação se ela era casada ou não. Nós não temos nenhum relato bíblico a respeito disso. Toda e qualquer informação que se traz são especulações. São interpretações de livros extra-bíblicos, como a história dos Hebreus, que é um livro extra-bíblico feito por Flávio Joséfo, que não era um cristão, era um historiador romano, que resolveu contar a história dos Hebreus. E daí se tira alguma informação a respeito deste livro, mas é um livro comum, como o Talmud também é um livro feito por muitos rabinos, a partir de Esdras, decorrendo um período de aproximadamente 1000 anos. E o Talmud são ensinamentos retirados da Torá ou da lei e interpretados por rabinos e adicionado tradições. O Talmud não é a Bíblia. O Talmud não é escritura. São livros feitos, criados por rabinos que trazem informações dos judeus. Tanto é que o Talmud é categoricamente contra Jesus. E tem Jesus como um impostor. E tem Jesus como alguém falso. Talmud, nos escritos rabínicos. Então, toda e qualquer informação a respeito desta mulher, se ela era casada, o nome dela, a genealogia da família dela, é mera especulação. Não sabe se é sim ou não. Qual é a informação que nós temos a respeito desta mulher? Que ela tinha uma enfermidade, uma hemorragia, há aproximadamente ou há quase 12 anos. Essa é a única informação que nós temos desta mulher. E que ela morava ou residia na região de Cafarnaum, porque quando Jesus retorna das regiões da Galileia, entra em Cafarnaum, ele já é atacado por Jairo, em seguida já cura a mulher. Então é a única informação que nós temos a respeito desta mulher. Era uma mulher de Cafarnaum, que tinha uma hemorragia, já havia 12 anos, e que tentou de tudo para sanar o seu problema, a sua dificuldade. O Talmud, como aqui eu já falei para os irmãos, que são escritos rabínicos, da onde se vêm as tradições rabínicas, fariseus, saduceus e assim vai. O Talmud, ele dava 11 formas de alguém ser curado de hemorragia. Ela tentou todas. Ela fez de tudo. Esta mulher, ela não ficou inerte diante da enfermidade. Ela buscou todas as soluções possíveis. Ela não sentou numa cadeira
ou se isolou numa cama dizendo, eu vou morrer por aqui mesmo, não adianta mais. Não. Tudo que ela podia fazer, ela fez. Todos os médicos que podiam tentar resolver o seu problema, ela foi. Tem gente que pensa que não precisa de médico, não precisa ir numa consulta. Não precisa. O camarada está com câncer, vai o quê? Esperar a morte? Não, eu vou tentar, vou lutar. Eu vou fazer todos os procedimentos necessários para tentar lutar. A medicina está aí, foi deixada por Deus. Deus deu a inteligência e a capacidade para os médicos, deu a inteligência e a capacidade para a ciência. Então, aquilo que eu puder e tiver ao meu alcance para fazer, eu vou fazer. Quando eu não faço aquilo que está ao meu alcance para fazer, eu sou negligente e peco por omissão. E estou tentando a Deus ainda por cima. Porque se eu tenho recursos e posso procurar, eu vou procurar. Ela procurou. Ela não ficou inerte, não ficou paralisada. Ela não se deu por vencida. Ela foi atrás. Ela tinha dinheiro para gastar e gastou absolutamente tudo o que ela tinha. Marcos, ele vai ser bem ríspido com os médicos, dizendo que nenhum médico resolveu o problema dela. Lucas, ele vai ser um pouco mais moderado com seus amigos de profissão, dizendo que não tinha cura. Tudo que os médicos podiam fazer, eles fizeram. Não tinha o que fazer por ela. Marcos vai ser um pouco mais ríspido com ela. Eles só pioraram a situação daquela mulher. Eles só pioraram o grau de hemorragia dela. Foi isso que Marcos, que era mais historiador, mas também foi discípulo de Paulo, discípulo de Barnabé, e que procurava ver os relatos, ouvindo as informações, escreveu. Mas o que me chama a atenção é a postura dela, de não se entregar. Ela demonstrou coragem, não obstante a demanda do sofrimento. E ela ainda sofreu algumas segregações por causa da sua enfermidade. Quais eram estas segregações? Segregação conjugal. Se ela era casada, ela não podia estar perto do marido, não podia ter nenhum tipo de relação com o seu marido. Se o seu marido tocasse nela, ele era considerado impuro. E se o seu marido insistisse, pelo veredito da lei, ele podia ser amaldiçoado. Se ela fosse solteira, ela não podia casar. Para uma mulher do mundo antigo, não casar era um ato de imensa tristeza e vergonha. Então nós temos um problema. A enfermidade gerou uma segregação conjugal. Se ela era casada, ela não podia ter contato com seu marido, logo seu casamento estava abalado. Se ela era solteira, ela não podia casar. Não podia ter o sonho de ter um casamento e uma família. A segunda segregação, a segregação social, ela não podia ter contato com a comunidade. Não podia ter contato com as pessoas. O caso dela era como se ela fosse uma leprosa, sendo que ela não era leprosa, ela tinha uma hemorragia. É uma menstruação não controlada. E ela sofria isso durante 12 anos. Todas as mulheres têm seus períodos menstruais. Vem e vai, vem e vai. Inicia, termina. Esta mulher está sofrendo há 12 anos com este sangramento, que não cessa, que não para. Então ela tem uma segregação social, não pode viver em comunidade. Ela tem que viver isolada no mundo sombrio da solidão, sobre a triste realidade do ostracismo social. Terceiro, segregação religiosa, ela não podia entrar no templo. Se fosse nos nossos dias atuais, ela podia entrar. Nós oraríamos por ela. Ajudaríamos de alguma forma. A medicina estava extremamente evoluída, com certeza havia algo que podia fazer por ela, mas naquele tempo não. Ela não podia entrar no templo, era proibida de participar de qualquer culto no templo. Imagina alguém que ama estar na casa de Deus, ser
proibida de entrar no templo e de cultuar a Deus, que era o hábito, que era o costume. Culto é só no templo, culto é só nesse local específico. Hoje a gente tem um entendimento que culto é diário, mas naquele tempo não. Então imagina alguém ser proibido ou proibida de entrar no templo e cultuar a Deus. Imagina alguém ser proibido de participar das festas judaicas. Algo que era de imensa alegria para qualquer judeu, participar da Páscoa, participar da festa das primícias ou das colheitas ou do Pentecoste. Imagina esse judeu não participar da festa, não poder entrar. Algo que para eles era alegria, inclusive judeus que estavam distantes da sua casa, quando iam para Jerusalém, iam cantando, celebrando, porque iam participar da festa. Esta mulher sofreu uma segregação religiosa. Ela não podia cultuar, não podia participar das festas judaicas, não podia entrar no templo há 12 anos convivendo com a dor. Há 12 anos convivendo com o sofrimento. Há 12 anos ouvindo, não tenho o que fazer. Há 12 anos ouvindo os melhores médicos de Cafarnaum, da região da Galileia, dizendo para ela, eu não sei o que fazer. Há 12 anos tentando tomar um remédio aqui, um comprimido ali, um chá aqui. Tenta tomar esse, tenta fazer desta forma, tenta agir desse jeito. E não tinha o que fazer. Imagina alguém há 12 anos sem resposta. Há 12 anos sofrendo, sangrando. Sem alegria, sem família, sem ninguém. Isolado de tudo e de todos por conta do seu sofrimento. Mas o versículo 27 vai mudar a história. O versículo 27 vai dizer, ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar a respeito de Jesus, a respeito daquilo que Jesus operou, fez, realizou, e isso despertou nela uma fé abundante. O que ela ouviu despertou um espírito de fé que dizia no seu coração, se eu tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Eu preciso tocar nele. Ele está diante da multidão. Está atendendo alguém, está indo em direção à casa de Jairo. E nasceu no coração daquela mulher uma fé abundante. Se eu tocar nas suas vestes, eu não preciso nem tocar no corpo, no rosto, só na veste. Se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Lucas fala da orla das suas vestes. Naquele tempo, os homens usavam vestidos, uma manta sobre o seu corpo. E embaixo desta manta, que ia praticamente até os pés, tinham adornos. E estes adornos, principalmente para o judeu, era da cor azul. Existiam 4 tipos de borlas, que se chamam esses adornos, borlas. E eles eram azul. E representava para o povo judeu a responsabilidade de guardar a lei. Representava para eles a obediência à lei, ou a presença do Deus da lei. Então eles andavam com estas vestimentas, esta manta, e no término desta manta, ou na orla desta manta, esta borla, ou este adorno. E ela falou, se eu tocar na orla, se eu tocar neste adorno, eu vou ser curada. E eu fico pensando comigo, qualquer parte do corpo de Jesus, qualquer vestimenta de Jesus tem poder sarador. Não existe uma parte de Jesus que não cure. Não existe uma parte de Jesus que ao ser tocada, quer nas vestimentas ou quer no próprio corpo, que não possa curar alguém, sarar alguém. E o interessante é que ela veio por detrás.
entre a multidão, sem Jesus ver, sem Jesus perceber, e ela tocou, irmão Jorge. E quando ela tocou, imediatamente a hemorragia foi estancada. E ela sentiu o seu corpo curado. Há um escritor chamado Larry Richards, e ele destaca 4 atitudes que esta mulher teve ao tocar nas vestes ou na orla da veste de Jesus. Primeiro, o toque dela foi intencional, ela desejou tocar. Ninguém ia paralisar ela. A intenção dela, eu vou tocar e eu vou conseguir tocar. O toque dela foi proposital, houve um desejo no coração dela, eu vou tocar. O toque dela teve confiança, se eu tocar, vou ser curado. Se eu tocar, esta hemorragia vai ser estancada. E o toque dela foi eficaz, isto é, curou. Imediatamente ela foi curada, então foi intencional, proposital, confiante e eficaz. Quando nós tocamos em Jesus, há uma resposta. O toque dela em Jesus teve uma resposta. Por quê? Jesus, olha o texto que nós lemos. Jesus, conhecendo que dele saíra a virtude, isto é, Jesus sentiu de imediato, no momento que ela tocou, de imediato Jesus sentiu que saiu dele virtude. A ideia aqui de conhecendo é sentindo. Jesus de imediato sentiu que dele saiu virtude, poder, e alguém foi curado. E alguém teve o corpo restaurado. E Jesus então faz uma pergunta: quem me tocou nas vestes? Ora, será que Jesus não sabe quem tocou em suas vestes? Claro que Jesus sabe. Só que, pelo menos nós temos 3 motivos, o porquê de Jesus perguntar quem me tocou. Primeiro motivo, destacar aquela mulher dentre a multidão, para que houvesse uma confissão pública, porque o propósito não era só curar, mas sim salvar. Tanto é que Jesus diz lá no final: a tua fé te salvou. Então Jesus queria apresentar ela publicamente, destacar esta anônima que veio no secreto, destacar esta mulher que veio nas escondidas, sem ninguém perceber que ela estava ali, e tocou em Jesus. Segundo, deixar claro que ele, Jesus, é o objeto da fé daquela mulher, e não as vestes de Jesus. As vestes só foi um detalhe. Terceiro, permitir que ela louvasse a Deus pelo que havia acontecido. Diante destas perguntas, o não conhecimento dos discípulos a respeito de algo sobrenatural que acabara de acontecer, os discípulos então dizem para Jesus: mestre, como assim quem te tocou? Se o Senhor olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, tem tanta gente ao seu redor, uma multidão, como é que ninguém não vai lhe tocar? Só que os discípulos não sentiram o que Jesus sentiu, e não receberam o que aquela mulher recebeu. Eles não perceberam que havia acontecido algo sobrenatural. Só Jesus e a mulher perceberam. Só Jesus e a mulher conheceram que algo sobrenatural aconteceu. Jesus então, depois disso, ele vai procurando, repare o verso 32, que Jesus olhava ao redor para ver quem tinha lhe tocado. Ele queria que a mulher se manifestasse, ele sabia quem era. Ele sabia que era mulher, mas ele queria que a mulher se manifestasse. Jesus podia olhar para ela e dizer: foi tu que me tocou, pode te levantar. Mas Jesus queria que a iniciativa fosse dela.
a ação fosse dela, de se manifestar e dizer: fui eu te toquei. Só que o verso 33 vai nos trazer uma informação importante. Ela estava com medo, atemorizada. Por quê? Porque a condição dela, de uma hemorragia há 12 anos, era tratada pela lei como algo impuro. Só o fato de ela estar no meio da multidão já era um perigo iminente para ela. E para qualquer um que estivesse perto dela. Porque se reconhecesse ela na multidão, se olhassem para ela, ela foi disfarçada, para ninguém perceber. Se olhasse para ela, pronto, teria que se fazer um ritual de cerimônia, ficar 7 dias isolados, para que todos que tocassem nela fossem purificados novamente. Então aquela mulher ficou atemorizada. Olha, se eu toquei nele, está dizendo que quem tocou, ele deve ter ficado aborrecido, porque agora ele está impuro. Porque eu era impura. Eu estava sangrando e de repente eu toquei nele. Então eu não vou me manifestar. Só que Jesus perguntou: eu quero saber quem foi que me tocou. A situação dela era crítica. Só que daí ela toma uma atitude. Ela ciente do que havia acontecido com ela, da cura, do milagre, ela vai se manifestar. Eu te toquei. E daí ela vai revelar tudo, ela conta tudo para Jesus. O texto não nos informa aqui tudo o que ela falou, mas ela provavelmente contou sua história para Jesus, seu período de dor, de sofrimento. Olha aí o verso de número 33. Aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela contou a sua vida para Jesus, seus anos de sofrimento. Ela contou para Jesus seus anos de dor. Ela contou para Jesus as segregações que ela teve que passar. Ela contou para Jesus o isolamento que ela vivia. Ela contou para Jesus os anos perdidos, o dinheiro gasto, todo o investimento para absolutamente nada. Ela disse para Jesus toda a sua vida. Provavelmente ela disse para Jesus: Jesus, eu não me revelei, eu não me apresentei. Isso é conjectura minha. Eu não me revelei, eu não me apresentei porque eu sou mulher impura. Se eu lhe tocasse, o Senhor ia se tornar impuro. Mas como alguém como Cristo pode se tornar impuro? O pecado ele pode até chegar de Jesus, como chegou através da tentação, mas o pecado não permanecia, ou não ficava em Jesus. Por quê? Porque todo aquele que é impuro e toca em Jesus, automaticamente se torna puro para a glória do nome dele. Então ela contou tudo para Jesus. E Jesus, quando olhou para ela, não olhou com um olhar de desprezo que os outros olhavam para ela. Quando Jesus olhou para ela e começou a falar, as suas palavras não foram de rejeição, mas Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de amabilidade de pai, dizendo: filha, oh glória a Deus, filha, a tua fé te salvou. Jesus não olhou com um olhar de segregação, de desprezo. Jesus olhou com um olhar de pai: filha, filha. A impureza estava ali com ela. A enfermidade estava ali com ela. O desprezo estava ali. A rejeição estava ali. Mas quando ela tocou em Jesus, tudo isso, todo este caminhão de dor que acompanhava ela, quando ela tocou, automaticamente, imediatamente cessou. E ela não é mais uma
que está à deriva. Ela não é mais uma que está jogada ao desprezo, não. Agora ela é filha. Filha, a tua fé te salvou. Até você ter um encontro com Jesus, até você encontrar Jesus, existia sobre você olhar de desprezo, rejeição, impureza. Só que quando você tocou em Jesus, Ele olhou para você com um olhar de pai, Ele olhou para você com um olhar de amor, e quando Ele olhou para você, Ele te chamou de filho. Filho, a tua fé te salvou. Filha, os teus pecados foram perdoados. Filha, a impureza que te acompanhava teve que sair, porque quando você tocou nele, Ele olhou para você e resolveu te salvar, resolveu te curar, resolveu transformar, resolveu te purificar. O interessante é que a forma grega, traduzido como te salvou, que também pode ser entendido como te curou, foi uma cura total. Jesus nunca faz nada pela metade. Jesus, quando faz, Ele faz algo completo, total. E o termo do Novo Testamento, que é usado normalmente para a salvação dos pecados, é esse termo, te salvou. E daí nós temos um forte indício de fé de que esta mulher não foi apenas curada, foi salva. E passou a seguir a Jesus. E passou a falar a respeito deles. Todos aqueles que foram alcançados por Jesus, por onde eles passavam, eles falavam aquilo que Jesus tinha feito por eles. O homem que foi liberto em Gadara, o paralítico de Cafarnaum, entre tantos outros que foram alcançados por Jesus, eles espalhavam aquilo que Jesus tinha feito por eles. Se tornaram discípulos anônimos de Jesus. Eles não acompanhavam os 12, mas por onde eles iam, eles também falavam a respeito daquilo que Jesus falou ou fez com a vida deles. E indiretamente eles se tornaram discípulos de Jesus. E Jesus fez algo ainda a mais por esta mulher. Ele disse: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Alguém que não era saudável, agora tem um corpo saudável. Alguém que vivia presa sobre a força do pecado, agora está livre. Alguém que era desprezado, agora é amado. Alguém que era impuro, agora é puro. Alguém que andava em trevas, agora é salvo. Se nós resumirmos a vida desta mulher em frases, nós podemos destacar alguns pontos. Primeiro, ela vivia uma desesperança, perdeu tudo. Tentou todos os recursos médicos, talvez você também já tentou de tudo. Gastou tudo que tinha, ouviu falar de Jesus, teve determinação de tocar nele, nada tirava da mente dela. Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar. Eu não vou desistir. Pode ter um monte de intempéries até chegar Jesus, um monte de dificuldade, a multidão está aí, mas eu vou me disfarçar e eu vou tocar em Jesus. Ela arquitetou todo um plano, uma ação para chegar até Jesus. Ela exercitou a sua fé, ela foi curada instantaneamente. Ela sabia que quando Jesus a tocou, ela foi curada, ela conheceu isso, e ela prostrou-se diante de Jesus, quando Jesus perguntou: quem me tocou? Alguns versículos resumem a história desta mulher, mas uma mulher que teve uma fé extraordinária, uma mulher que teve uma coragem absurda, uma mulher que demonstra para nós que vale a pena ter coragem, disposição e determinação. Uma mulher que mostra para nós que vale a pena crer, ter fé, confiar.
Uma mulher que mostra para nós que vale a pena, independente de qualquer circunstância difícil, vale a pena tocar em Jesus. Uma mulher que mostra para nós que vale a pena ir ao encontro de Jesus. E olha que ela foi ao encontro de Jesus no secreto, mas a manifestação na vida dela, através do toque de Jesus, foi ao público, e todo mundo teve que ver. Aquela que era impura, que não podia fazer parte de nada, que não podia cultuar, agora curada, salva e transformada por Jesus. Fique de pé por bondade. Quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para este milagre, quando nós olhamos para esta ação, quando nós olhamos para esta cura, nós percebemos que Ele é Salvador. Nós percebemos que Jesus, Ele é restaurador. Nós percebemos que o nosso Jesus, Ele é amável. Percebemos que Ele toca e é tocado. Percebemos que Ele purifica. Percebemos que Ele traz paz, que Ele traz alegria, que Ele traz perdão, que Ele traz reconciliação, que Ele traz justificação, que Ele traz alívio ao cansado e também ao sobrecarregado, que Ele traz libertação. E é tão verdade isto, que Hebreus no capítulo 13, no versículo 8, vai dizer que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, e que Ele será eternamente. O que Jesus fez na vida desta mulher, também pode fazer na sua vida, através do toque na orla dEle. O tocar em Jesus envolve esperança. O tocar em Jesus envolve redenção. O tocar em Jesus envolve mudanças. Só que a atitude de tocar é sua. A atitude de romper a multidão é sua. A atitude de lutar é sua. Jesus está posicionado. E Ele quer apresentar você e apresentar o seu milagre. Para que o seu milagre sirva de testemunho de que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais. Eu quero orar nesta noite pela sua vida. Eu quero orar nesta noite por você, que precisa tocar em Jesus com fé. Talvez a sua fé está esmorecida. Você serve a Jesus. Você é crente. Mas a sua fé está abalada. Sua fé está um pouco enfraquecida. Você já teve todos os recursos gastos, todos os investimentos, já orou demais. Não tem mais o que fazer. Quem sabe a sua fé, o seu crer, está um pouco enfraquecido diante das circunstâncias. Mas nesta noite eu te convido a fazer o que esta mulher fez. Creia em Deus. Creia na sua palavra. Toque nele. Qualquer parte que você tocar em Jesus tem poder para restaurar a sua vida. Qualquer parte que você tocar em Jesus tem poder de reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. Qualquer parte que você tocar tem poder de salvar, de libertar, de transformar, de tirar você desta solidão profunda que você está, de tirar você deste vento mau que atormenta a sua vida. Eu sou crente, pastor, mas tem te atormentado. E se você precisa sair do seu lugar, venha até a frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar por esta causa que tem tirado um pouco a sua paz. Jesus, até quando esta enfermidade? Até quando este vento contrário? Até quando esta dor crônica que nunca passa, nunca cessa? Já fui em diversos médicos, já tentei de tudo. Já fui no SUS, já paguei consulta. E ninguém resolve nada. Até quando? Até
Até quando eu vou continuar orando e não vou ver resultado nenhum? Mas nesta noite, aleluia, aleluia, nesta noite o meu Jesus te convida a tocar nele. Toca em mim. Eu podia te tocar, mas eu quero que tu me toque. Quem sabe a tua alma está presa. Pastor, eu sirvo a Deus, mas eu errei, eu pequei. Mas eu quero tocar para alcançar misericórdia. Hoje é o dia de você tocar nele. Hoje é o dia de você se levantar, de Jesus te posicionar. Hoje é o dia de ele dizer: vai em paz, a tua fé te salvou. Tem mais pessoas que precisam vir à frente. Aleluia. Tem mais pessoas que precisam tocar em Jesus. Tem mais pessoas que precisam sentir o toque sarador dele quando tocar nele. Eu sinto uma graça de Jesus aqui. Como Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores, mas a misericórdia dele é grande. Para te atingir nesta noite. Ao ponto que quando você tocar, você também será tocado. Não é num ato físico, é fé, é espiritual. É espiritual. E se você crê, eu creio que nesta noite Jesus pode te curar desta enfermidade. Eu creio que Jesus pode tocar nesta enfermidade que te atormenta há alguns anos. Eu creio que Jesus pode tocar em juntas, medulas, ossos, sangue, nervos, cabeça. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio que Jesus pode te livrar do mal que tem te perseguido. Eu creio que nesta noite Jesus, através do toque nele, pode te dar orientação para você começar a viver o sobrenatural dele na sua vida. Feche os teus olhos aí onde você está. Comece a tocar nele pela fé nesta noite. Diga para Jesus: Jesus, eu vou tocar na tua orla. Eu vou tocar no manto, eu vou tocar nas vestes. Diga para ele: eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma cura. Eu preciso, Senhor, meu Pai, do teu agir na minha mente, na minha vida. Eu já tentei de tudo, eu já fui atrás de todos os recursos possíveis, mas agora é impossível, o negócio é só tu. Eu luto contra isso que me aprisiona, eu luto contra este pecado que me aprisiona, mas eu quero tocar para ser liberto. Eu quero tocar para ser curado e perdoado por ti. Aquilo que é impuro vai se tornar puro, porque o toque de Jesus te perdoa. O toque em Jesus te restaura. O toque em Jesus te renova. Seja renovado por Jesus. O toque nele te renova a alma. O toque nele te traz vigor ao coração. O toque nele te levanta do mal, te levanta da tristeza e gera alegria na sua alma. Toque em Jesus nesta noite. Toque pela fé em Jesus. Pai, nós oramos. Nós cremos em Ti. Nós cremos na Sua palavra. Nós cremos que ao tocar no Senhor, milagres acontecem, o sobrenatural acontece, a pureza entra, a purificação entra, o perdão entra, a salvação entra, a cura também entra. Há pessoas aqui enfermas, Jesus, que há anos, Senhor, luta contra esta enfermidade nos ossos, nos nervos, Senhor, no coração, no sangue, em qualquer parte do seu corpo há anos.
anos luta, e Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso, Senhor meu Pai, para entrar com cura neste irmão e nesta irmã, que está Te tocando pela fé neste momento, que está tendo um posicionamento de confiança e fé em Ti, e na Sua palavra. Perdoa corações nesta noite, perdoa irmãos, liberta vidas pelo poder da Sua palavra. Entra com perdão, entra com purificação, entra com transformação, entra com renovo neste irmão que está lhe tocando nesta noite. Entra, Senhor meu Pai, com a Tua palavra de cura sobre corações desta noite, porque nós cremos que tocando em Ti, nós alcançamos de Ti, Senhor meu Pai, a cura, o milagre, a restauração, o perdão, a salvação para a nossa alma. E temos a mesma palavra que a mulher ouviu: vai-te em paz, vai-te em paz, vai-te em paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar crendo, meu irmão. A bênção de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, de Ti ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Graças. Oh, glória. Amém. Amanhã nós temos a nossa reunião de obreiros. Todos os nossos obreiros estão